Beleza, já estamos de volta depois do rápido intervalo nesta edição do TV Mar News. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, né? Por lá que você acompanha a nossa programação, assim como também a movimentação nas nossas redes sociais, né? Você não pode perder um detalhe sequer nesta edição do TV Mar News. Lembrando sempre que o programa será reprisado no decorrer do dia, de acordo com a ordem na nossa programação. Eu tenho o prazer de receber meu amigo Luiz André Medeiros. Grande abraço, professor. Vamos falar aqui hoje no quadro Saber em Debate das competências do Enem. Gostaria que você falasse dessas mudanças e o que pode ser passado para os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia para todos os telespectadores da TV Mar. De fato, né, as mudanças não foram tão grandes, tá? Elas ainda estão em andamento, evidentemente que os corretores ainda estão no processo de treinamento, mas algumas coisas pontuais que merecem assim ser sim comentadas aqui. Talvez a mais importante, não tenha dúvida, é a competência 2, que é uma competência que a gente aqui chama de visões universalistas, que traz o repertório sociocultural do aluno. Disciplinas que ele viu ao longo da sua trajetória de ensino médio, Videlan, como a sociologia, como história, como geografia, como um todo, biologia, qualquer dessas, elas precisam agora estar legitimadas, produtivas, isso é, quando você cita alguma questão como essa, ela precisa ser referendada, ter relação de pertinência. São essas três palavrinhas mágicas, digamos assim, da competência 2. A produtividade, a pertinência, tá? E esse repertório que precisa ser, portanto, legítimo dentro da competência. O que é que eles estão trazendo dentro dessa ideia? Evitar, por exemplo, que o aluno ele pegue uma citação solta. E hoje esses trabalhos, principalmente de internet, eles colocam muito, coloca lá uma citação nesse tema. Na verdade, você não pode colocar por colocar, você tem que colocar e trazer um uso produtivo dessa citação para que aí sim tenha relação de pertinência e que o teu conteúdo possa, portanto, aí ser analisado dentro dessa situação. A preparação também acaba sendo muito importante, né? O conhecimento, por exemplo, dessas mudanças, né, Luiz André? Sim, se o aluno não estiver por dentro dessas competências, são as regras do jogo, né? Exatamente. Todo esporte, digamos assim, ele tem as regras certas. O Enem também tem, diante das suas competências, as regras certas. O aluno ele precisa estar atento a essa questão. Ele precisa, são 5 competências, né? Eu estou falando apenas de uma aqui, que é a competência de número 2. A 5 também teve uma mudançazinha, mas não uma grande mudança. Na verdade, se permitiu que o aluno possa dividir aquilo que nós chamamos de 5 elementos essenciais em mais períodos, tá? Antes ele pedia em um período só, agora você pode fazer em 2 períodos, por exemplo, os 5 elementos. Elementos esses que são exclusivos do Enem, específicos do Enem, que tem que trazer um agente mobilizador, que tem que trazer uma ação, um modo, uma finalidade, o detalhamento em cima de qualquer dessas 4 situações. Mas assim, se você não traz um repertório, uma capacidade para o teu texto, o seu texto fica sem relação de encadeamento, né? O seu texto fica sem a capacidade, por exemplo, de se trazer um repertório sociocultural que seja condizente com o tema pedido. Isso a gente faz aqui toda terça-feira, né? Toda terça-feira a gente analisa o tema e o aluno ele pega essa compreensão. Realmente fica muito difícil se ele não tiver isso, né? Com certeza. É óbvio que isso é uma deficiência de formação mesmo do aluno, na escola, na família como um todo. Nosso aluno lê muito pouco, né? Você vai dizer, mas as pesquisas mostram que o aluno tem lido mais. Tem lido mais, mas não tem feito uma leitura, por exemplo, produtiva, uma leitura de um artigo, né? Uma leitura de um blog que seja relevante. Na verdade, ele lê hoje coisas muito vagas, né? Textos muito pequenos, principalmente por conta das redes sociais. Exatamente, que traz uma dinâmica e que exige bastante, né, essa percepção do aluno. Agora tem um efeito contrário, como você já colocou, né, Luiz André, nesse sentido, né? Sim, porque o aluno ele acaba não tendo uma reflexão geral sobre o assunto. E ele precisa dessa reflexão geral para que ele possa produzir. Sim. Por quê? Porque todo para construir uma tese também, né? Todo texto, exatamente o que eu ia falar, todo texto argumentativo, dissertativo, ele precisa de tese. Sem a tese, você não tem como interpretar, relacionar esse fato. É a competência 3 do Enem, né? Que é a competência que fala em selecionar o argumento, organizá-lo, relacionar e interpretar. Se você não tem essa relação de relação com o argumento que traz a sua capacidade de conteúdo ao longo da sua vida escolar, é bom lembrar que, em tese, o Enem é feito para alunos ainda muito jovens. Quando eu falo em tese, porque se nós tivéssemos vagas para todos os alunos do Brasil inteiro, esse menino com 18 anos de idade estaria na faculdade, né? Com certeza. Não tem isso. Então ele ainda é um menino ainda imaturo, essa aqui é a grande realidade.
ele já encontra dificuldade por conta disso. Então ele precisa certamente, ao selecionar esse argumento, ter uma capacidade de relação com tudo isso que eu falei aqui agora, filosofia, história, geografia, a própria parte cultural. Hoje, por exemplo, são utilizadas muitas dicas de séries. Netflix então popularizou essa história de série, algumas delas maravilhosas. Esses alunos colocam. Tudo bem, pode colocar absolutamente tudo, tem que interpretar isso, tem que torná-la produtiva. E essa interpretação significa um conhecimento seu de mundo, né? Um conhecimento do aluno como cidadão de mundo, a compreensão a respeito dos problemas variados, tecnologia, sociedade, comportamento, situações sociais como saúde, como educação, como segurança. Esse ano está se falando muito, mas muito, numa possibilidade de uma temática relacionada à educação. A educação é o mundo, né? Educação a gente tem, por exemplo, hoje a possibilidade de trabalhar um tema como a evasão escolar. Na tecnologia a gente percebe as mudanças comportamentais, no trabalho, na própria questão política, a influência que tem, por exemplo, né, os discursos de ódio e as fake news, por exemplo, né, dentro da política. Quer dizer, o mundo está aí, ele precisa saber interpretar esse mundo. Sem leitura realmente fica muito complicado. Sabe? Pois é, o Luiz André, ele participa todas as terças-feiras com o quadro Saber e Debate aqui do TV Mar News, dando dica para os alunos. Tem um trabalho feito muito interessante na formação de talentos para o estudo. É claro que tudo depende do aluno no final das contas, mas ele tem dado uma contribuição, dando dicas e participando da nossa programação. Um abraço para você, Luiz André. Mais de 3 anos aqui na TV Mar, sempre agradecendo o espaço, né, para a gente possa discutir um pouco educação, tanta importância que tem a educação para o futuro desse país. É verdade. Um abraço para o meu amigo Luiz André. Ele trouxe, inclusive, situações que cabem um reforço, né, aqui de nossa parte. Esse reforço que ele colocou, vou botar aqui para o meu amigo José Rodrigues na câmera 2, José. Esse reforço que o Luiz André trouxe aqui, ele vai muito mais na área, principalmente do interesse do aluno, daquilo que ele enxerga, daquilo que ele está adquirindo como com base de conhecimento. E quando se tem, numa dinâmica da internet, uma condição bem rápida, prática, não tem como se construir uma tese para que você possa desenvolver belos temas com um grau de conhecimento suficiente para que você possa ter um bom desempenho nos exames. Isso precisa ser levado em consideração. Bom, final de semana e feriadão de esporte. Tivemos muitos jogos, Gabigol mais uma vez fazendo a diferença pelo Flamengo, tá demais. Uma lesão feia, né, rapaz? Que choque horrível do Tyson, ex-internacional, né? Teve um problema também muito sério jogando no futebol da Ucrânia. O CRB já encontrou o Vitor Ramos? Essa é a pergunta também que não quer calar. E o CSA, nós vamos saber tudo agora com a participação do Lino, com seus pitacos. Lino, fala um pouquinho pra gente. Final de semana, feriadão, foi de muita movimentação no esporte, né? Bom dia, Viderlan. Bom dia para todo mundo que está em casa, que estava com saudade do TV Mar News. Estamos de volta depois do 16 de setembro, 202 anos de Alagoas. Nosso orgulho, nossa paixão, parabéns para todos os alagoanos e para todos os que não são daqui, mas abraçaram Alagoas como seu lugar, sua terra, que é o meu caso e o caso de tanta gente que nos acompanha todos os dias, seja aqui de manhã, seja à noite na nossa reprise do TV Mar News. Final de semana onde o Flamengo se sagrou campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Final de semana onde o CSA quase surpreendeu o poderoso São Paulo lá no Morumbi. E aí, hein? Quase deu para o CSA, né, rapaz? Que coisa, hein? E o golaço do Gabigol? E o Gabigol continua fazendo a diferença. O Gabigol deu uma olhadinha marota, viu que o goleiro estava adiantado, parou e... Que golaço. Que golaço. Foi um gol realmente muito bonito. Está numa fase fantástica esse rapaz. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Na fase que ele está vivendo, é a Europa na certa, né? Ele vai voltar. De novo. Bem verdade que a passagem do Gabigol pela Europa foi pífia. Pela Inter de Milão, né? Inter de Milão e no Benfica. Ele não conseguiu se estabelecer no futebol. Questão da adaptação, questão da alimentação, o rigor das equipes. O Gabigol é baladeiro, todo mundo sabe. Existe uma preparação diferente, né? Aqui, para você ter um desempenho, né? A questão da língua, você tem que se adaptar, você tem que começar a entender. Você vai conversar, se você vai para a Itália, você vai falar em italiano. Se você vai para Espanha, você vai falar em espanhol. E o Gabigol não estava muito interessado em aprender um novo idioma. Então, fez questão de voltar rapidinho para casa, retornou para o Santos, fez uma grande campanha no ano passado. Foi artilheiro com 18 gols.
No turno, ele já tem 16. E Gabigol quebrando recordes. Mas vamos falar também do nosso CSA, né? Que alegria. Eu acho que o CSA foi prejudicado, viu, Lino? Foi o São Paulo ali em cima do Apodi. Foi o São Paulo que correu atrás do resultado. Eu vejo inacreditável. E o São Paulo de Hernandes, como você está vendo aqui, de Everton, né? No primeiro tempo, o CSA jogou fechadinho, na retranca, depois cresceu, como tem sido a lógica em todas as partidas que o CSA tem feito. Adotou mesmo o esquema do Argel Fux. Joga fechadinho e depois vai crescendo durante a partida, toma gosto e a correria do Apodi. O Apodi, se ele não fosse tão fominha, eu acho que o CSA teria feito 2-0. Aí vai a inteligência também do técnico Argel, porque quando ele colocou o Apodi para cima do Daniel Alves... Quem? Daniel Alves. Daniel quem? Não, você já viu que na direita aqui no Brasil vai ter que... Daniel não quem? acompanha. Não acompanha, não. Não acompanha. Então, a fumaça do Apodi... O Apodi, ele, com toda a licença da palavra, mas ele trucidou o Daniel Alves. Por isso que eu estou perguntando, Daniel quem? Pois é, acabou com o Daniel Alves. Imagina então, assim, que antigamente o Daniel Alves precisava ficar explicando que não jogou bem contra a Juventus, contra o Real Madrid, contra o Bayern, e hoje é contra o CSA. O Apodi, Jordi deu uma saidinha. A campanha do CSA na Série A é bem diferente. O CSA não é um Goiás, que quando joga, por exemplo, contra um São Paulo, um Flamengo, está tomando 6, está tomando 4. Não. O CSA é o quê? Quando está perdendo, mas está perdendo o CSA sofreu 3 apagões durante esse primeiro turno. No primeiro jogo contra o Ceará, que eu acho que entrou de sapato alto, porque tinha vencido o Alagoano, achou que podia chegar rasgando, levou 4. Depois, o jogo do apagão contra o Atlético Mineiro, onde levou 4 de novo. E aquela maluquice que foi logo na chegada do Argel, 4-0 para o Atlético Paranaense. Sim. Mas depois disso, o CSA colocou no trilho, ainda está na zona, passou o primeiro turno inteirinho na zona de rebaixamento. A gente também não pode esconder a verdade do nosso telespectador. O primeiro turno completo na zona de rebaixamento. E depois... Tentou sair. E tem saído. Tá quase saindo. Tá quase aos saindo. poucos está conseguindo. Já pegou ali no ombro do Cruzeiro. Sim. Cruzeiro, fica ligado. Fica ligado para não ter problema, é verdade. E hoje, Viderlan, pedi para Josiel e Max... Não vamos falar de problema, não. Vamos falar que hoje tem Champions League, o início da Champions. Os meninos vão achar... Aí, o início da Champions League... Rapaz, para falar em futebol internacional, eu vi uma lesão. Você falou do Tyson. Eu pedi para os meninos não dá para colocar, não dá para colocar. Forte, seja sensível, pelo amor de Deus, porque quando eu vi a imagem e que a imagem ficou fechada no Tyson... que foi convocado em 2018... pela seleção que jogou a Copa da Rússia. Pois foi um choque muito forte, mas me parece que ele passa bem, né? Foi um choque de cabeça, não foi? Isso. E acabou fazendo com que o atleta tivesse uma espécie de convulsão em campo. Mas foi uma coisa terrível. Então, eu não consegui ver o vídeo todo, quando fechou nele, e você fez muito bem em não trazer, porque esse tipo de imagem é chocante, sinceramente. A gente tem aqui os primeiros jogos da Champions League, já... Não, pode. Esses aqui são da fase pré-eliminatória, pode descer bastante. Pode descer. Estamos já na fase decisiva, né? Isso, na fase. Champions. Pode descer mais pouco. Pode descer. Isso, agora sim. Isso, hoje, Inter e o Slavia Praga, Lyon e Zenit, que promete ser um grande jogo, Chelsea e Valência, vai dar Chelsea, não precisa nem... Também acho. O RB Salzburg contra o Genk, Napoli e Liverpool, principal jogo da rodada, Ajax e o Lille, francês, e Benfica e RB Leipzig. E Borussia e Barça, que não dá para esquecer, mas o jogo mais é Napoli e Liverpool. Diria que mais equilibrado, né? Mais equilibrado, que tem Firmino em campo, né?
Com certeza. Você vai dizer no Canal Esporte, né? Se o Vitor Ramos apareceu? Vitor Ramos? Oi. Será que ele foi pro show? Pois é. Será que ele não foi treinar ontem. Feriado, rapaz, feriado. O Vitor Ramos não apareceu no treinamento do CRB. Mas o xerife tem jogado bem. Agora também teve um apagão aí naquela derrota. Com certeza, levou drible de futsal dentro da área. Não foi nem difícil. nem fale. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu deixo o meu grande abraço para você que acompanhou o TV Mar News na manhã desta terça-feira, do retorno do feriadão. A partir de 11h30 da manhã, Alexandre Lino estará no comando do Canal Esportes. Vem aí na sequência Mara Almeida e o programa Bem Assim. E amanhã eu te espero a partir de 8h30 da manhã, com todas as informações em mais uma edição do TV Mar News. Enquanto isso, aquela velha regrinha de sempre. Sobe a letrinha. Tchau, tchau. Até amanhã.